Olá, primeiro termo EJA, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos professores que estão sempre aí nos acompanhando, dizer que é sempre um prazer, uma honra, né, dar aqui aula para vocês, participar deste projeto. Eu e também o professor Magno, nós que somos provenientes do EJA, né, passamos por esse processo aí, gostamos sempre de lembrar isso. A gente sabe que é complicado, que é difícil, né? Às vezes a gente já tem família constituída, já tem que correr atrás aí do pão de cada dia, mas olha, vale a pena, viu? Não desiste não, continua aí com a gente, tá bom? Então hoje, pessoal do primeiro termo, a gente vai falar um pouquinho aí sobre mistura, né? Mistura homogênea, mistura heterogênea, o que que é isso, né? E a gente vai ter aqui uma interação, né? Não vai ter aquela interação ao vivo, mas sim a gente vai estar junto, né? Mesmo nesse momento de pandemia, né, da situação está ficando um pouquinho mais complicada aí, mas a gente está junto. E a gente vai ter aqui uma interação com o professor Magno. Eu também queria cumprimentar aí a todos que vão assistir essa aula. A gente sempre aprende muito aí com as explicações do Edjoel, com as abordagens. A gente sempre, também é legal a gente reafirmar isso, a gente sempre prepara as aulas com o maior carinho, com maior atenção, e quando é do EJA, então, a gente faz ainda com o maior capricho, então a gente espera atender aí as expectativas e tenham todos aí uma boa aula, apesar de ter uma interação um tanto quanto muda, a interação vai ser comigo e a gente espera aí que o efeito não seja tão diferente. Uma boa aula a todos. Isso aí, obrigado, professor. Bom, então, né, gente, vamos ver aquela parte mais burocrática, qual que é a habilidade, o objetivo da aula, etc. Então, vamos ver a habilidade aí do currículo paulista, vai ser essa aí, ó. Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes substâncias, por meio da execução de experimentos simples, como mistura de água e sal, água e areia, entre outros. Então essa aí é a habilidade que a gente vai trabalhar. Muito bem, qual que é o objetivo aí da nossa aula então? Estudar as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, entendendo os conceitos de solução, soluto, solvente. Tá bom? E como que nós vamos fazer isso, né? Aqueles de praxe, tá bom? Aí compartilhar informações, refletir, resolver atividades. A interação dessa vez vai ser mais dificultada, né? Porque a aula não será ao vivo, devido à condição aí de fechamento, tal das coisas. A gente precisa gravar mais cedo, tá bom? E como acompanhar essa aula? A gente sempre dá esse recadinho aí, né? Usar um caderno, fazer a anotação da aula, identificar a aula com data e título. Resolver as atividades, né? Chamar seu professor para ajudar a resolver também, tá bom? Seja online, né? De alguma forma aí vocês entram em contato com o professor de vocês, tá bom? Muito bem. Lembrando, né, que a presença, sempre o pessoal pergunta isso, a presença tanto dos alunos quanto dos professores, ela é dada na Secretaria Escolar Digital a partir do momento que você loga no aplicativo. Então, independente de você participar no chat ou não, se você logou com o seu aplicativo, já está registrado que você está assistindo a aula, tá bom? Muito bem. Então, a primeira pergunta vai aí, né? Daqui a pouco a gente vai fazer uma demonstração aí um pouquinho mais prática. Ó, você sabia que água com sal é uma solução? Em uma solução de água com sal, qual é o soluto e qual é o solvente? Vamos ver aí. 2 minutinhos, tá bom?
E aí, professor, o que que é uma solução? O que que é um soluto aí? E o que que é o solvente nessa solução de água com sal? A mistura de água com sal, né? Tá vendo como eu falei para vocês que a gente sempre aprende pouco aqui com o Edjoel? Sempre aprende um pouco muito, aprendo sempre muito aqui com o Edjoel. A gente estava aqui pensando a água misturada com sal e olha que o sal a gente pensa no sal, automaticamente a gente já pensa no sal de cozinha, né? Aquele salzinho que a gente coloca na comida. Mas quando a gente fala em sal, tem uma série, uma gama aí de coisas que a gente pode ter, basicamente formado de cristalzinhos ali. A gente tem os sais minerais da água, não é verdade? Então, olha só, o sal, ele é um desses compostos aí que estão nessa mistura que o Edjoel falou. A água tem umas propriedades ali moleculares e tal, que não vem ao caso e tal, que fazem até com que ela tenha um título aí, né, Edjoel, de solvente universal. É verdade. Olha só. Então eu já dei o spoiler, né? Porque aí, se o solvente é a água, ficou sobrando para o soluto o quê, né? Exatamente. O sal, olha só, gente. Então, assim, você vê como o professor Carlos Magno aí é humilde, né? Ele deu a aula aqui para mim agora e ficou aí, né? Mas é isso mesmo, tá bom, gente? Então, o solvente universal, que o professor falou muito bem, que dissolve muita coisa, por isso que é o solvente universal, mas tem algumas coisas que não consegue dissolver, vai ser a água, né? E o soluto vai ser o sal. Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui um copinho d'água. Eu vou pegar aqui meu copinho d'água. Acho que fica melhor, né? Eu vou pegar aqui meu copinho d'água. Olha só. Então, a água é o solvente, certo? Ó, vou colocar uma pitadinha de sal aí, tá ok? Ó, tô vendo o sal lá no fundo, certo? Desculpa, que eu acho que não tinha que ser subido tanto, né? Vou mexer. Ó, gente, o sal foi embora. Por quê? Porque ele está dissolvido, né? Então, você vê que as palavrinhas aí, elas meio que dão uma dica pra gente, tá bom? Então, eu tenho a água, até agora está tranquilo, que é o solvente, eu tenho o sal, que é o soluto, e aí, quando eu misturo os dois, eu tenho uma solução, tá bom? Eu vou chamar de solução sempre que eu olhar e não conseguir ver que tem mais de um elemento aqui, eu vou chamar de solução. Eu vou falar que essa mistura, ela é homogênea. Por que que ela é homogênea? Porque eu não consigo, ao olhar, ver se tem uma substância, se tem duas substâncias, se tem 10 substâncias. Então, quando ela é homogênea, a gente pode chamar de solução, tá bom? E ela vai ter um soluto e vai ter o solvente. E ela é homogênea por quê? Eu não consigo ver quantas substâncias estão misturadas ali, tudo bem? Mas você já deve ter percebido, né? Ó, tem até um exemplo aí que eu tinha feito em casa, né? Que vai que aqui não dá certo. Aí, né? Olha só que interessante. Você já deve ter percebido que quando colocamos sal ou açúcar demais em um copo com água, sempre fica um pouco de sal ou açúcar no fundo. Por que será que isso acontece? E aí eu vou dar 2 minutos para você pensar aí.
E aí, professor? Tava pensando aqui, Joel, que nessa É, pergunta, ela parece aparentemente ser bem simples, né? sim, Mas tem muita coisa que dá para a gente pensar. Para começar, dá para a gente misturar o sal e o açúcar numa solução, né? sim, E aí ela costuma, se você misturar ali numa quantidade e tal, ela pode ficar com aquela característica que você puxou aí sim, de homogênea. Aí os exato. alunos estão aprendendo aí bem com isso, eu acho. E eu estou Inclusive, aprendendo com isso, hein? inclusive, existe uma solução dessa, né, que ela é utilizada, que é o soro caseiro, né? Se você coloca uma pitadinha de sal, tem a quantidade correta e o açúcar ali serve até para repor, né, alguns sais minerais do corpo, tal, se você está com alguns probleminhas aí de desidratação, etc. E aí, lembrando que a aula é de ciências também, né, Ed? A gente Uhum. tá aqui para a gente fazer o nosso serviço aí de dar um pouquinho de formação para vocês em cada aulinha, colocar ali uma pílulazinha. Eu penso assim que a gente poderia até fazer um testezinho, né? Pegam aí uma quantidade de água, põe ali uma colherzinha de sal ou açúcar, aí mexe um pouquinho e espera para ver se a solução fica homogênea. Aí se eu pegar e colocar mais uma colherzinha e observar, de repente ela pode sobrar um pouquinho no fundo ou não, que é a pergunta que o Ed Joel fez, né, Ed? Isso Aí você aí. pode fazer uma observação, de repente, de quanto que você tem que colocar de açúcar ou de sal, num copinho ali de água, que a gente já deu o spoiler aí, que a água é o solvente aí da parada. E aí o que acontece quando esse sal aí que você misturou e tal, ou o cristal que você colocou, enfim, ele vai afundando, é que você colocou demais, né? Basicamente é isso. Aí Isso tem aí. até um nome Tem, específico, né, para isso, né, tem, Joel? mas eu acho que antes de fazer, vamos fazer o seguinte, já que você propôs a experiência, vamos fazer a experiência aqui? Pode ser, Então aí eu acho que é legal. a gente faz e aí a gente vai discutir o que aconteceu. É, porque tem muitos nomes aí na parada, né? Tem É, uma porção então. de nomes isso daí. Então, muito bem. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui só um pouquinho mais de sal. Ó, a minha pressão já subiu só de olhar a colher. Só de olhar a colher eu já fiquei hipertenso. Vamos lá. Ah, que maravilha. Acho que eu nem vou precisar pôr mais, acho só essa colher aqui. Ó, continua uma solução homogênea, neste caso aqui. Mas aí, eu vou até pôr mais um pouquinho, vai? Porque já que, né? Aí, olha só, vou pôr mais sal Mas ainda. a característica já dá para É, observar que não tem mais a mesma ela característica, né? continuou uma solução homogênea, por entanto, né? Entretanto, agora ela está menos translúcida, né? Ela está ficando mais, Exatamente. né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que se a gente deixar um tempinho aqui, vai ocorrer provavelmente um processo de decantação. O que, que vai acontecer? Esse sal vai começar a se depositar no fundo ali e vai ficar lá, tá bom? Bom, se eu conseguir misturar, né, o sal e deixar exatamente a quantidade, né, de sal que ela não consegue mais misturar ali com as moléculas de água, aí a partir daí a gente fala que essa solução está saturada. Tá? Se não, alguém nunca ninguém falou assim para você, eu estou saturado disso. Já falaram para você, professor? Ah, eu escuto isso, acho que quase todo dia estou escutando isso Né? daí, hein? Então, eu já estou saturado. Então, por quê? Quer dizer que ó, já chegou no limite ali. Então, quando saturou, chegou no limite. A partir daí, o sal não consegue mais, ou a água não consegue mais dissolver o sal. E aí, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a depositar ali no fundo. E quando ele depositar no fundo, ó, eu consigo ver, não sei se consegue pegar aí. Eu consigo Acho que ver dá para aqui. pegar. Bom, dá para perceber que já ficou um É, pouco mais mas, cristalina aí, né? mas tem um salzinho aqui no fundo. E aí, se eu consigo ver o sal no fundo, essa mistura já está sendo uma mistura com duas fases. Aí eu já tenho que falar que ela é heterogênea. Por quê? Porque eu estou vendo o sal e estou vendo a água. Tá? Então eu já consigo ver que tem mais de um produto aqui, que tem mais de uma substância aqui. Tudo bem? Então, ó, recapitulando até aqui. Quando eu não consigo ver que tem mais de uma substância, eu falo que a mistura é homogênea e posso chamar até de solução. Tá? Mas quando tem diferentes fases, né, eu consigo enxergar, no caso ali, eu estou vendo o sal com a água, e daqui a pouco a gente vai dar mais um exemplo, aí eu vou dizer que essa mistura é heterogênea, tá bom? Homo quer dizer igual, hétero quer dizer diferente. Tá? Então, homogênea quer dizer que está tudo igual. Heterogênea quer dizer que ela vai ter fases diferentes. Grosso modo aí seria isso. Tá bom?
Então tem essa palavrinha nova aí de solução saturada, né? Isso, solução saturada. Então, saturou porque o sal não consegue mais ali abraçar a moléculazinha de água, então não consegue mais ser dissolvido. Ó, acho que dá Tá para bom? pegar agora aí, que É, já decantou bastante já do decantou. sal. Então, ó, outra palavrinha que o professor falou aí, decantar, né? Que é esse processo de decantação, que é quando o sal vai depositando ali no fundo. Olha quanta coisa que a gente aprendeu. Tá bom? Muito bem. Então eu tenho aí já é uma mistura heterogênea, né? Porque eu consigo ver o sal e consigo ver a água. E se eu colocar a colher aqui, então eu consigo ver a colher também. Certo? Aí já fica com 3 fases. Muito bem. Dito isto, eu quero que você me dê um exemplo de uma mistura homogênea e de uma mistura heterogênea. Vou deixar aí 2 minutinhos para você. Olha, eu já sou famoso por fazer isso de manhã e à noite, né, Joel, nas aulas aqui. Quando eu falo de mistura homogênea, o que me vem à cabeça é que a gente fazer um bolo, né? É Que você coloca verdade. ali ovo, coloca farinha e tal. Aí diz lá na receita, misture até ficar uma massa homogênea, não é Entendeu? isso? Porque se você colocar o ovo, dá para você quebrar o ovo e colocar em cima da farinha. Fica ali o ovo e a farinha. Não se mistura, Aí né? é heterogêneo, né? Heterogênea. Aí já está o exemplo aí. Boa, Sim. boa. Aí o exemplo. Aí você coloca ali óleo, coloca leite, coloca açúcar ali e tal. É tudo separado os negócios. Aí o que você faz? Aí você pega lá a batedeira, ou pega lá uma coisa, um garfo, sei lá, enfim. Aí começa a bater aquela massa toda lá e tal, na proporção correta. Porque a proporção correta da receita acaba até influenciando na homogeneidade ali do negócio, É, né? isso aí. Então, eu acho que eu dei os 2 exemplos aí já. O que será Muito que bem. vem por aí? Eu gosto de falar de comida. Não, é. Sempre, né, na aula do Magno tem churrasco, tem pastel, tem. Bom, vou fazer aqui então um exemplo aqui. Vamos lá. E aí, vou perguntar para você. Esse é um exemplo do quê? Ó, isso aqui é óleo de soja, tá bom? Óleo de soja. E vamos ver o que vai acontecer aqui. E essa mistura aí é a mistura clássica, né? Isso. É um exemplo Tá clássico em aí. todos os livros. Aí, ó. E agora, ao vivo aqui para você. Ao vivo e a cores. Olha aí. E aí? Então eu quero que você diga para mim aí, ó. Esta é uma solução homogênea ou uma mistura heterogênea?
E aí, professor Magno? Olha, diante das explicações que você deu aí e tudo mais, dá para perceber aí na imagem que ainda está ali na tela, que visivelmente dá para ver que o óleo está bem em cima e a água ali que está misturada com o sal ainda está abaixo. Então, essa mistura aí heterogênea aí de Joel, né? Muito Mistura bem. clássica aí, né, Muito do bem. exemplo. Lembrando, né, gente, que normalmente a gente vai chamar de solução só quando for uma mistura homogênea, tá bom? Quando for uma mistura heterogênea, é mistura heterogênea. Tá? Então, no caso ali, se a gente considerar o sal que está no fundo, a gente pode dizer que é uma mistura heterogênea de 3 fases, né? Que você vai ter o óleo, vai ter a água e vai ter o sal embaixo, tá bom? Então, isso são termos, né, que é bom a gente ir aprendendo, tá bom? Porque na sua vida acadêmica vai aparecer bastante, né? E aí, professor, mais alguma dica importante? Não é nenhuma dica, é um aprendizado. Uhum. Aprendi esse ano, inclusive, numa aula dessas que a gente estava ministrando aqui, que veio aqui no chat uma questão que eu tinha essa dúvida. Tem um líquido bifásico, né? Uhum. Que as mulheres usam, que é um demaquilante que fala? Agora esqueci de Demaquilante. novo. Foi, colocaram Aí, no chat, exatamente. nessa aula, a produtora gritou. Aqui hoje ninguém está falando nada, os meninos estão quietos ali, estão se pronunciando. Mas eu acho que é esse, né, o nome. Era É uma mistura demaquilante, acho. bifásica, né? E deve ser Pois cara é. essa parada aí, hein, Joel? Eu não faço a menor Eu não ideia, sei, graças porque a Deus. essas coisas que as mulheres usam assim de beleza e tal, geralmente é um produto, Eu não né, sei pra quê, né? A mulher é especializado. tão bonita Pois sempre. é. Mas tem, viu? Mas Tem essa tudo bem. parada aí do líquido bifásico. Muito Eu bem. acho que é solução bifásica, não sei. Eu acho que é uma coisa assim, mistura bifásica. É isso daí, né, Ed? É isso, É vamos ver legal, aí, é um vamos, negócio vamos bacana aí, pô. sistematizar o bagulho, hein? Vamos lá. Vamos lá, o que que a gente viu nessa aula então, gente? Ó, as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Quando são soluções, apresenta o solvente, que é a substância que dissolve, e o soluto, que é a substância dissolvida. Tá bom? E é isso. Gente, eu acho que o recado que a gente queria dar nesta aula é esse, né? Era falar um pouquinho aí sobre mistura, sobre solução, a gente começar a entender esses termos. Vocês, conforme forem avançando na vida acadêmica, aí vocês vão ver, principalmente na química, vai usar bastante esses termos aí. Então é bom ir se apropriando, tá bom? Bom, eu quero agradecer muito a participação de todos. Vou ficar por aqui. Essa aula não foi ao vivo devido à situação aí da pandemia, tá? Mas é uma aula inédita, tá? Se você está assistindo aí na terça-feira, é uma aula inédita, só não foi ao vivo devido às circunstâncias aí. E eu vou deixar o professor Magno aí com as considerações finais. É bom ressaltar que é com pesar, né, que a gente sempre gosta das interações no chat. É uma aula meio esquisita para nós quando não tem essa interação, mas a aula está montada com o mesmo carinho, da mesma forma e tudo mais. A gente lamenta e torce aí para que esse acontecimento seja com muita pouca frequência aí. A gente gosta mesmo da aula ao vivo, das interações aqui, e espera voltar o quanto antes. Agora, não esquece aí de falar o que você achou da aula, deixar suas impressões, clicando aí no link ou acessando aí pelo QR Code. A gente acha importante também essa avaliação aí para a gente melhorar sempre para vocês, tá bom? A gente vai ficando por aqui e aquele abração da mesma forma.